toda honra a este nome que é sobre todo nome. Se eu fosse você, eu não deixaria de continuar adorando esse que é o nosso Salvador, o glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno da nossa adoração. Jesus, tu mereces todo o nosso louvor. Damos a ti toda a honra, toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, honra, poder, majestade, autoridade são deste nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bendito seja o nome. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos felizes porque é mais um ano de vitória. Entendemos que o nascimento de Jesus nos declara que o Senhor olhou para nós com um terno olhar de misericórdia. Amém? O Senhor nosso Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Glórias a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Quero que você me acompanhe no livro sagrado. Vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo número 2. E vamos entender que existem 4 evangelhos. Evangelho significa as boas notícias de salvação. Quer dizer que Deus anunciou desde tempos antigos, declarando que Ele haveria de salvar a humanidade. Procurou, não encontrou um justo sequer, e Ele mesmo com seu braço forte nos trouxe salvação. Vamos ver nos evangelhos. Quero lembrar para você que existem 4 evangelhos, e cada evangelho nos mostra um retrato de Jesus. E cada retrato vai nos mostrar uma característica do nosso Salvador. Em Mateus, você vai encontrar Mateus, que nos mostra Jesus Cristo como o nosso grande rei. Jesus é rei, amém? Mateus nos mostra isto, porque ele é da linhagem davídica e veio para confirmar o reino. Em segundo lugar, Evangelho de Marcos. Marcos nos fala de Jesus Cristo, que ele não é apenas um rei, ele veio como um servo sofredor. E como servo, ele não tem direitos, só tem obrigações. Ele foi enviado pelo Pai para sofrer por nossos pecados. Ele veio para operar a nossa salvação. Ele é o servo sofredor. Em Lucas, encontramos Jesus como o Filho do homem. Ele veio como homem, ele se humanizou, esteve entre nós cheio de graça e verdade. Jesus Cristo veio como Filho do homem. Mas no quarto evangelho encontramos que ele não é apenas homem, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus desde o começo, ele é o Verbo encarnado, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Mas perceba algo, que cada evangelho, além de mostrar um retrato, você vai mostrar para nós, por exemplo, que no evangelho de Marcos, ele não tem genealogia, ele não tem nascimento, porque como servo, ele não tem como comemorar uma data de nascimento, porque ele é servo. No evangelho de João, ele é o Filho de Deus, também não tem genealogia. Por quê? Porque Deus não tem nem princípio, nem fim. Deus é Deus eternamente. Somente 2 evangelhos, de uma forma muito curta, você vai perceber que o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas vão nos retratar como é que Deus introduziu o seu Filho ao mundo. Você vai perceber no evangelho de Mateus, de uma forma muito clara, que vai falar bastante sobre José. E no evangelho de Lucas fala bastante sobre Maria. Então vamos perceber, eu quero que você me acompanhe em Lucas capítulo de número 2, versículo 7 apenas, um pouco do nascimento do Salvador. Estão aí? Amém. Então vamos lá, diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou
numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos frisar a parte final, porque não havia para eles lugar na estalagem. Deus Pai, nós glorificamos o nome de Jesus. Pai, nós temos, Senhor, motivos de sobra para te adorar, Senhor, por haver enviado o teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, porque Ele veio, porque Ele se manifestou entre os homens. Oh Deus, como os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nós, Senhor, meu Deus, assim desta maneira, de boa vontade, celebramos Jesus Cristo como nosso Salvador. Muito obrigado, meu Deus, te louvamos. Fala agora conosco, neste nome de poder, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, assente-se, glorifique o Senhor, a Ele a glória e a honra. Glória a Deus. E deu à luz ao seu filho primogênito, em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O texto nos mostra que não havia lugar para eles. E quando eu noto que não havia lugar, eu entendo, irmãos, que José, Maria, receberam de Deus uma incumbência, uma grande responsabilidade. Maria não apenas traria ao mundo o Filho de Deus, não apenas o geraria no seu ventre, mas eles teriam a responsabilidade de criá-lo, educá-lo, dando a ele, na sua natureza humana, a formação necessária para que ele pudesse cumprir, e cumpriu, toda a vontade do Pai eterno. Agora percebe, irmãos, que quando nós falamos destas duas personagens, José e Maria, você vai perceber que foram pessoas que Deus escolheu, que Deus selecionou. E quando Deus seleciona pessoas, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe porque Ele sabe que essas pessoas cumprirão o plano divino. Quando Deus chamou você, quando Deus te escolheu, Ele te chamou com um propósito. E Deus sabe que Ele te deu essa responsabilidade, porque você recebeu de Deus não apenas a tarefa, mas também a graça para poder cumpri-la integralmente. Amém? Agora entenda uma coisa. José, como homem de Deus, recebendo de Deus o Pai esse presente de cuidar do Filho de Deus, não foi fácil para José. Vamos conhecer, porque nós pouco falamos deste personagem, que recebeu de José do Egito, seu ancestral, este nome, como José. Ele vai ser alguém que na Bíblia Sagrada vai mostrar que tem um caráter tão ilibado, um caráter tão bem trabalhado, que não foi à toa que Deus o escolheu. Vamos perceber, por exemplo, que José, diz a Bíblia, quero que você me acompanhe, vamos lá para Mateus, vamos ficar no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo número 19, vamos perceber em Mateus 1, 19, que então José, seu marido, era homem o quê? Justo. Como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Nos fala a palavra do Senhor que José era um homem justo, íntegro, honesto. Sendo José um homem deste calibre, um homem que era justo, vamos perceber o que aconteceu. Porque a Bíblia o chama de um homem justo. Não é todo dia que uma virgem engravida. Agora imagine o seguinte: José estava desposado de Maria. Esse desposamento era algo que não há uma conexão com a cultura atual, porque era algo próprio da cultura judaica da época. O desposamento era
um contrato que havia entre o noivado e o casamento. Na verdade, ele já estava casado com Maria, era oficialmente seu esposo, mas não a tinha conhecido, porque esse tempo, esse intervalo entre o compromisso e o casamento, esse desposamento, dava a ele a garantia de que Maria estava reservada exclusivamente para José. Mas ele tinha uma obrigação. Ele tinha que primeiro preparar uma casa, porque quem casa, quer casa. Daí vem a palavra casamento. Então ele entendia que, como ele era um homem que era justo, ele tinha que preparar adequadamente uma casa. Não é como hoje, que de repente vai morar na casa da sogra. Não, isso não era permitido. Não era possível. Ele tinha que preparar a sua própria casa. Agora, José era alguém que tinha uma profissão. O que era José? Não. O que era José? Pedreiro. Vou explicar para você. Ele estava no primeiro culto. Porque, na verdade, a palavra tecnon, que é a palavra que nós traduzimos como carpinteiro, não é alguém que trabalha apenas com pau. Não, ele trabalha principalmente com pedra. Ele era alguém que deveria preparar uma casa. Ele era alguém que tinha força. Era alguém que era alguém forte, porque ele tinha que trabalhar com pedra. Ele tinha que preparar. Não é como hoje que você compra em qualquer material de construção um tijolo, um bloco. Não. Eles tinham que preparar na pedra bruta. Eles tinham que lapidar, eles tinham que lascar a pedra. E aí você entende que quem era pedreiro estava lascado, porque ele tinha que trabalhar duro. Irmãos, eu me lembro de um certo irmão aqui entre nós, cá entre nós. Esse irmão de repente cansou do Japão, estou cansado de trabalhar na fábrica, é muito duro, trabalho aqui. E ele decidiu, eu vou embora para o Brasil. E foi. Chegando lá no Brasil, procurou emprego e não achava. Aí ele começou a ficar desesperado, não achava emprego, e aí de repente surgiu uma vaga para ele, numa pedreira. Aí você imagina, né? Ele começou a trabalhar na pedreira, e como ele começou a dar picada na pedra, lascando pedra, ele começou a calcular, meu Deus, estou quase morrendo, estou me matando aqui lascando pedra, quando no Japão eu ganhava muito mais, estou ganhando uma merreca aqui, para sofrer tanto lascando pedra. Não. Pegou a família, saiu de lá e voltou rapidinho para o Japão. Está aqui, nunca mais quer voltar para o Brasil. Então saiba, lascar pedra não é fácil. Porém, esse era o trabalho do nosso querido José. José era homem o quê? Justo. Por que José era um homem justo? Agora imagine, José feliz da vida, lascando pedra, colocando pedra sobre pedra, montando uma casa simples. E ele vai visitar Maria. E quando chega lá, Maria olha para José, está desconcertada, consternada. Ela havia tido uma experiência sobrenatural. E ela começa a contar a história para José. Ela começa a hesitar e diz, José, fala Maria, você me ama? Você sabe que eu me ama de verdade mesmo? Pode suportar qualquer coisa. Maria, por amor de Deus, eu suporto lascar pedra. Então, Maria, José, um anjo de Deus apareceu para mim, alguém que assiste à direita de Deus, Gabriel, e disse que o Espírito Santo me envolverá e me trará o Salvador. José, eu estou esperando o Salvador do mundo. José, estou grávida. Agora você aí, homem, é o José. O que você imaginaria? O que você faria? Eu fico imaginando um José, ouvindo isso, coçando a cabeça. Não, está errado, tem uma coisa errada. Nunca em toda a história alguém engravidou dessa maneira. Então José, muito perturbado, o que ele faz? Ele pensa, eu estou casado com ela, eu ainda não a conheci, estou desposado. Se eu
comentar com os pais dela, com alguém, se eu só mencionar que ela está grávida, e não é meu, eles vão apedrejá-la. Maria vai morrer porque é adúltera. Então eu prefiro assumir a culpa. Eu prefiro que os outros falem mal de mim, que pensem que eu aprontei, fugi, abandonei Maria grávida, já estou casado com ela. Eles vão pensar que eu sou alguém mau caráter, mas pelo menos a vida dela será poupada. É nesse contexto que José foge. José, como José do Egito, está agora dormindo. E no sonho, Deus fala com José, num sonho. O anjo aparece, José diz: José, não temas receber Maria, porque este ente que nela está é do Espírito Santo. E aí está, você será o pai do Salvador do mundo. Aleluia. José, irmãos, não hesita. José não duvida, porque José não é apenas um homem justo. José é um homem obediente. O que José faz, irmãos, é algo que nos espanta, porque no seu caráter ele entende. Ele é alguém também temente a Deus. E como alguém que teme ao Senhor, José está disposto a ser o pai de Jesus, a tomar aquela criança e educá-lo como aquele que será o Salvador do mundo. José, justo, obediente e temente a Deus. Irmãos, se há algo que falta nesses dias atuais, é o temor a Deus. Existem pessoas que muitas vezes perdem no meio do caminho o temor ao Senhor. José era um homem que temia a Deus. Vamos perceber, por exemplo, você vai comigo, vai perceber em Mateus 1:24, você vai perceber que José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e o quê? Recebeu sua mulher. José respeitou Maria como uma mulher virgem e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. O que José faz na sua obediência é também ser alguém que reconhecia o seu papel. Irmãos, nesses dias atuais, encontramos tantos homens frouxos, tantos homens que no meio do caminho abandonam sua família. Deus está dizendo para nós que José, Deus o selecionou, Deus o separou, porque via em José uma característica importantíssima. José era um homem justo, José era um homem obediente, José era um homem temente. E eu vejo, irmãos, que Deus não mudou o seu caráter. Veja comigo, por exemplo, vamos lá para o texto que está no Salmo, vamos para o livro de Salmos, e vamos ver o que Deus nos fala nesse Salmo tão lindo que é o Salmo 15. Olha o que o Senhor nos fala. Quando Davi pergunta: Senhor, quem morará, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Vamos juntos? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano próprio seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz assim? Esse era o caráter de José. Você vai perceber que José,
recebeu uma incumbência. Agora, ele assume Maria, ele a coloca em um jumento, porque havia um decreto do imperador romano. O imperador havia decretado que todo morador, todo habitante do seu vasto império, que incluía a Palestina, deveria obrigatoriamente voltar à sua cidade de nascimento, sua cidade de origem, para ser registrado. E essa pessoa deveria colocar ali quanto ela recebia, deveria colocar o número de sua família, quantas pessoas eram, deveria fazer aquilo que nós conhecemos como censo. Então, José, entendendo, sabendo que era um homem justo, ele não ia fugir dos impostos, ele sabia que ia ter que pagar um imposto pesado. E José, então, mesmo na condição de Maria, sendo ela uma mulher que estava grávida, gestante no seu 9º mês, o que José faz? Pega o jumento, coloca a Maria sobre o jumento e faz uma viagem, que não é uma viagem fácil. Ele vai caminhar cerca de 170 quilômetros, ele vai caminhar cerca de uma semana, aqueles que eram mais jovens, mais rápidos, talvez 5 dias. Era uma viagem extenuante, não tinha combine não, não tinha água fresca não tinha sombra, não tinha descanso, havia perigo. E mesmo assim, José obedece às leis. E José toma a sua pequena família, está indo com Maria, bebê no ventre, e está indo em direção à sua cidade natal, Belém. Sai de Nazaré e vai em direção a Belém. E o que ele talvez esperava, mas ele cria que Deus ia realmente cuidar deles, porque era o Filho de Deus que estava por nascer. E quando ele está chegando na cidade, ele procura um lugar para que Maria pudesse dar à luz, porque já estava chegando a hora. José está preocupado, José está preocupadíssimo, porque José sabe que o neném vai nascer, e não havia lugar para eles. De novo, não havia lugar para eles. Uma estalagem é um lugar para estar. Uma estalagem é menos que uma pensão. Não é uma hospedaria apenas. Estalagem é um lugar que as pessoas preparam provisoriamente para receber viajantes, para lhes dar uma pousada, mediante pagamento. E é claro, num momento como esse em que havia tanta gente em Belém, não havia um espaço físico, não havia um quarto, não havia um canto para que ele pudesse colocar sua família. E José era um homem responsável. Você sabe de uma coisa, irmão? Quando nós somos responsáveis, você como homem, sabe que você tem a obrigação de cuidar bem da sua família. Você que é jovem e ainda não casou, sabe de uma coisa? Se você vai casar, seja responsável. Assuma sua família integralmente. José se preocupou. José não sabia o que fazer. Procura a estalagem e você fala, não tem nenhum espaço na estalagem, mas tem um estábulo. Se você quiser, nós chamamos essa palavra pomposa, presépio, né? Presépio é muito pomposo, porque na verdade era um estábulo, lugar onde guardavam os animais domésticos, guardavam a mula, guardavam a vaca, o bezerro, algumas ovelhas, deixavam lá, guardado naquela caverna, talvez naquele lugar mal construído. Então tem um estábulo ali, e José toma Maria e leva até ali, procura um cantinho, um lugar onde ela poderia dar à luz, e deveriam aconchegar para algum lugar. Não havia bercinho não, o que havia era um coxo. Manjedoura também é muito pomposo. Era um coxo, um lugar onde se coloca a comida, a alfafa, a palha, para o animal se alimentar. Ele vê que aquele lugar está razoavelmente arrumado, ele arruma aquela palha e coloca o bebê. Agora imagine uma coisa, pense nessa história e saiba de algo. Deus escolheu habitar, trazer o seu filho ao mundo, colocando
em uma manjedoura. José era um homem simples, era um homem pobre, mas era um homem digno. Sabe de uma coisa? Eu sei que eu vou na contramão daquilo que muita gente ensina. Deus está dizendo para nós que Ele espera que você e eu sejamos gente que, mesmo não tendo, temos que aprender a estar contentes em qualquer situação. Irmãos, José estava feliz, porque ele sabia que não eram os recursos humanos. Ele não ia nascer num palácio. O Filho de Deus não ia nascer, talvez, ali no palácio de Herodes, ou talvez na grande Roma. Não, ele nasceria em um estábulo, em uma manjedoura, dentro das cercanias, dentro da cidade de Belém e Efrata. E tu, Belém e Efrata, dentre das menores de Judá, de ti sairá o Salvador. Aleluia. Deus escolhe e continua escolhendo as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são, para confundir as que são. Eu me alegro porque Deus escolheu você, escolheu a mim. Ele nos escolheu porque o Senhor sabe. Aleluia. O Senhor sabe a quem escolhe. Pastor José era pobre, sim. Quando ele vai apresentar o menino no templo, ele não tem a oferta necessária. Ele não tem o bezerro, ele não tem o cordeiro. E se não houver um cordeiro, sendo pobre, deverá ofertar 2 pombinhos. E o que José leva? A sua oferta para consagrar Jesus, para apresentá-lo, são essas 2 avezinhas, que ele leva como um presente para Deus. Aí eu entendo uma outra coisa muito séria, que não existe ninguém, por mais pobre que seja, que não tenha como ser grato a Deus pelo muito que o Senhor nos tem dado. O Senhor não espera de você uma grande oferta, Ele espera de você uma oferta sincera, verdadeira, genuína, de alguém que sabe e reconhece que tudo vem das mãos do Senhor. Amém? Lembra de um irmão? Esse irmão era alguém que estava numa pendura danada aqui no Japão, não tinha luz, cortaram sua luz, ele não tinha como sustentar a família, estava desempregado. E quando cortaram a sua luz, foi justamente no aniversário de seu filho. Ele pensou: não posso deixar que meu filho saiba o que está acontecendo. Então o que ele fez? Um pouquinho de dinheiro que ele tinha umas velas em casa, acendeu aquelas velas e disse: filho, nós vamos comemorar o seu aniversário a noite toda, até amanhecer. Nós vamos colocar umas velas aqui, para lembrar para você o quanto o papai te ama. Vai ficar acesa para você não esquecer. Ele colocou as velas ali, bateu palmas, cantou parabéns, o menino brincou, se alegrou com as velinhas acesas. E o que o menino não sabia é que não havia eletricidade, porque o pai não tinha dinheiro para pagar a luz. Aquele pai, sendo um homem sábio, ele sabia: hoje não está bom, mas amanhã vai melhorar. Aleluia. E hoje eu vejo esse homem, irmãos, um homem que é um empresário, um homem que hoje oferta na obra do Senhor, um homem que Deus tem abençoado tanto. Eu fico pensando, irmãos, por que é que Deus tirou daquela pendura e agora o abençoou? Simples, porque ele sempre entendeu que tudo que ele tem não é dele, veio das mãos do Senhor, e ele com gratidão devolve para Deus aquilo que Deus dá. E ele percebeu um segredo: quanto mais ele dá para o Senhor, mais Deus o respalda. Aleluia. Irmãos, mas há um segredo espiritual que eu quero compartilhar com você. O segredo de José: não havia lugar para eles. E eu fico imaginando
que talvez ainda hoje, nesse Natal, não há um lugar para Jesus nascer. Eu fico percebendo, irmãos, e é algo tão interessante. Vá comigo em 2 Coríntios, capítulo número 8, versículo 9. Você vai encontrar Paulo dizendo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? Sendo rico, por amor de vós se fez, para que pela sua pobreza, você está entendendo? Aos olhos de Deus não existe pobre, irmão. Jesus se fez pobre por amor de nós, sendo Ele rico, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. E a riqueza que o Senhor nos dá, irmãos, não é monetária, não é aquilo que o pessoal chama de pila, bufunfa, prata, chame como você quiser chamar, não é dinheiro. O que está dizendo para nós é que o Senhor nos enriqueceu de uma tal forma com a sua graça, que essa graça é melhor do que a vida. Por isso nós louvamos o Senhor, porque hoje nós podemos não ter, mas amanhã certamente o Senhor nos dará e nos abençoará, amém? Então, para você que é pessoa de negócio, você que tenha um negócio, sabe de uma coisa importante? Se você abriu porque Deus mandou, Deus vai sustentar, vai manter, porque o Deus que mandou você abrir, não mandou você fechar. Você não vai fechar, porque esse ano é o ano da promessa, e Deus está dizendo para você, que Ele vai fazer uma reviravolta, e tem bênção chegando para você, aleluia. Mas nós precisamos entender, irmãos, que para isso acontecer, temos que abrir um espaço para Jesus. É muito triste, mas há pessoas que se tornaram acumuladoras, pessoas que têm coisa demais no coração, tem muita coisa, e não sobra um espaço para Jesus nascer. O que você quer dizer? Quer dizer, irmãos, que Deus nos disse que Ele nos chamou para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, até que Cristo seja formado em nós. Em outras palavras, tem pessoas que Jesus nem nasceu ainda. O Senhor quer nascer naquelas áreas de nossa vida que nós ainda não deixamos Deus trabalhar. Ele quer ser Deus em nossa vida. Por exemplo, você vai encontrar a igreja de Esmirna. Esmirna no Apocalipse é uma igreja pobre. O Senhor disse: eu sei as tuas obras, tua tribulação, sei que tu és pobre, entre parênteses diz lá, mas tu és rico. Olha o que o Senhor está falando: eu sei a tua pobreza, sei a tua obra, tua tribulação, tua pobreza, mas a tua pobreza não demonstra o que você tem no coração, porque não é o que você tem no bolso. Tu és rico. Estão entendendo? Aí você vai dizer para uma outra igreja, uma igreja abastada, uma igreja, Apocalipse 3:20, que o Senhor diz: ei, eu estou à porta, estou batendo. Por que o Senhor está batendo na porta daquela igreja? Porque Ele está do lado de fora. Não havia espaço para Jesus no louvor daquela igreja, não havia espaço para o Senhor na pregação daquela igreja, não havia espaço para o Senhor na intercessão daquela igreja. Você está dizendo: eu estou do lado de fora, mas estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí eu penso, talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e ainda não abriu seu coração para Jesus. Você está numa comemoração do Natal e o Senhor quer nascer na sua vida. O Senhor diz para você que faz muito tempo que Ele tem caminhado com você, e você não tem percebido que é o Senhor que te tem ajudado, é o Senhor que está em todo o tempo cuidando de você. Ele diz: eu quero hoje nascer no teu coração, eu quero hoje cuidar de você e da sua família.
Sabe, irmão, nem sempre é fácil. Eu sei que como homem, nós falhamos, nós erramos. Mas Deus diz, sempre há um jeito. E Deus sabe que sozinho você não consegue levar a carga. Mas o Senhor está hoje aqui. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele diz para nós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos ficar em pé. Sabe qual é o problema? Está lá no Salmo de número 131. Abra comigo o Salmo 131. Você vai ver Davi dizendo essas palavras que José entendeu bem. Davi ora e diz para o Senhor que ele era como uma criança desmamada. Para quem é mãe e pai aí de crianças que foram, que nasceram uma atrás da outra, sabe? De repente a criança está completando 1 aninho ainda e já aparece outra. Aí a mãe tem que amamentar o primeiro, mas tem que tirar o peito do primeiro. Então o que ela faz? Ela dá um jeito, dá na madeira, dá a papinha, diz agora não. E aí ele vê uma outra criança mamando. Aí ele se aproxima, olha para a mãe, quer colo, fica, quer mamar. Mas a mãe diz, não. Agora não, estou cuidando da sua irmãzinha. Aí a criança fica assim, faz carinha de choro. A mãe abraça de um lado, faz carinho. E ela tem que se conformar com o aconchego do colo, mas não tem mais seio para ela. Está entendendo? O Senhor diz para nós, como falou com Davi. Davi disse assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Davi, sendo rei, entendeu que há um lugar, irmão, daquilo que eu chamei de contentamento, que o Senhor nos diz, tem esse lugar para você. Pare de se preocupar, pare de inventar coisas. Eu tenho visto gente inventando coisas, irmão, porque fica preocupado no futuro, fica preocupado como vai ser a minha velhice, como eu vou ficar. Irmão, você tinha que ter se preocupado muito tempo atrás, não se preocupou? Então agora entenda uma coisa, você aceitou Jesus, Ele falou que vai cuidar de você, creia, o Senhor vai te dar força, vai te dar graça, e se for necessário, Ele vai te ajudar em todo o tempo, e se não der, Ele vai te recolher para a glória, você vai estar para sempre com o Senhor. Não tema amanhã. O Senhor nos diz para nós, irmãos, que Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele o quê? Fala para o seu irmão, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Volte a dizer para Ele, Deus está cuidando de você. Aleluia. Não tema amanhã. Paulo falou para Timóteo, meu filho, saiba de algo, grande fonte de lucro é piedade, vida com Deus. Piedade, vida com Deus. E o que? Contentamento. Fique contente com o Senhor. Pare de se aventurar em coisas que Deus não te prometeu e não te disse que faria. Eu vi o Senhor operar aqui nessa igreja no domingo,
dizendo tanta coisa linda, que se encaixou perfeitamente no perfil de cada um. E alguns vão me perguntar, pastor, o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu disse? Nada. Não faça nada, porque o que é de Deus, Deus se encarrega de cumprir. E o que não é de Deus, a gente deixa passar. Então não vá tentar ajudar Deus. Não vá tentar da sua forma. Não, Deus falou comigo, eu vou fazer, Deus vai me abençoar. Você vai cair em problema. Porque o que o Senhor diz, Deus é Deus. Continua sendo Deus, sempre será Deus. E Ele vai estar cuidando de nós e abrindo caminho para que o Messias possa chegar em nossas vidas e nos abençoar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Se você está aqui pela primeira vez, se você tem entendido que precisa do Salvador, Ele está aqui de braços abertos te esperando. Ele te diz, não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo. Quero salvar a tua alma. Quero libertar a tua vida. Meu Deus, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Deus, Tu és aquele que abre portas, que fecha portas. Tu és aquele, meu Deus, que prepara o caminho. Tu és aquele que eleva, Tu és aquele que abate, Tu és aquele que faz todas as coisas. Isso nos dá uma segurança tão grande, Pai. Meu Deus, nosso desapego nos leva a nos apegarmos a Ti. Senhor, estamos confiados que 2024 será um ano de bênçãos, de expansão para todos nós, Senhor, que confiamos em Ti. E nós rogamos, Pai, não nos deixe sair do Teu colo, não nos deixe sair das Tuas mãos. Pai, abençoa o Teu povo. Meu Pai, que nesse Natal o Senhor nasça em vários corações. Naquelas áreas, Senhor, que o Senhor ainda não nasceu. Nós pedimos, Deus, nasce em nós, opera em nós, age em nós. Deus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Deus. Não havia lugar para eles, mas hoje aqui, Senhor, tem lugar em nossos corações. Nasce, Senhor Deus, e opera em nós. Rogamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus, a Jesus, glória e honra para todos sempre. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Louvado